A realidade de nossa vida espiritual depende daquilo que nós recebemos de Deus. Recebemos de Deus Jesus Cristo. Nele estão ocultos toda ciência e toda sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Tendo nós recebido a sabedoria de Deus, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala daquilo que devemos saber para que tenhamos uma vida espiritual em realidade e verdade. A grande questão é que a maioria dos crentes hoje estão ouvindo histórias a respeito da salvação. E estas coisas não se tornam realidades em seu dia a dia. Deus nos chamou em Cristo Jesus para o seu reino. E Jesus disse que este reino está dentro de nós. Também disse Jesus que nos daria o Consolador, o Espírito Santo. Este é o que nos faz saber. Lá em Coríntios diz que o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Portanto, os seres humanos não podem saber as coisas de Deus a menos que o Espírito Santo lhes revele e lhes informe. Portanto, sem o Espírito Santo, nós não sabemos nada, porque é Ele que nos guia a toda a verdade e nos ensinaria todas as coisas. É o que Jesus disse no Evangelho de João. Hoje, as pessoas estão estudando o livro, mas estudando o livro sem o autor, não poderão compreendê-lo, porque ele é revelado em realidade pelo Espírito de realidade ou de verdade, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Então, João escreveu em sua carta o que sabemos. Esta é a realidade do Espírito de Jesus, que é a sabedoria de Deus, dada a cada um de nós no Espírito Santo. Vamos ler, então, esta palavra que está no capítulo 5 da primeira carta de João, dos versículos 13 até o final da carta, no 21. Vejamos. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes. Aqui está a palavra saber. A fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em um nome do Filho de Deus. Portanto, a primeira coisa que devemos saber é que temos a vida eterna. Prossegue. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A segunda coisa, a primeira, sabemos que temos a vida eterna. A segunda coisa, sabemos que Ele nos ouve. Ele nos ouve e Ele nos responde, porque temos comunhão com Ele, isso por meio de Jesus Cristo. Não é coisa humana, natural, mas pelo contrário, é coisa espiritual e sobrenatural. Ele prossegue agora no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus é Jesus e ele nos guarda do maligno. Então, a terceira coisa que sabemos é que nós que nascemos de Deus não vivemos no pecado, pois vivemos no Espírito Santo, o Espírito de Deus. O pecado, o maligno, foi tirado de nós. Essa natureza humana caída foi tirada de nós
E nós nos tornamos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo. E temos esta sabedoria. Então, a terceira coisa é que sabemos que nós, nascidos de Deus, não vivemos no pecado, mas vivemos em Cristo. A quarta coisa, no versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui nós temos duas informações. Estas duas informações que nós sabemos mostram as duas realidades espirituais do universo. Uma é estar no maligno e outra é estar em Cristo, é estar em Deus. Veja o que ele diz. Sabemos que somos de Deus, portanto, somos propriedade de Deus e Deus tem poder sobre nós. Por meio de Jesus Cristo, nós fomos comprados para Deus e somos de Deus. E o mundo inteiro é do maligno. Porque aquelas pessoas que não creem e que não receberam e que não têm Cristo em seu corpo, em sua alma, em seu espírito, ainda vivem uma vida caída, pecaminosa e maligna. No versículo 20, ele fala de outro saber. Ele diz assim no versículo 20, tudo do capítulo 5. Da primeira carta de João. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, temos nesta revelação da primeira carta de João a sabedoria. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Para quê? Para reconhecermos o verdadeiro, estarmos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. É isso que é a igreja. Isso não pode ser fabricado pelo homem. Hoje, o que se faz é um culto fabricado pelo homem. É uma reunião em que as pessoas cantam como se estivessem num auditório e se apresentam. Deus não pediu isto. O que Deus nos deu foi o Espírito Santo, para que no poder do Espírito Santo, com os seus dons, manifestasse na igreja o seu poder. Portanto, meditamos hoje sobre os saberes do capítulo 5 da carta de João. Isto é maravilhoso e glorioso. Você, então, deve saber e ter entendimento para reconhecer o que é verdadeiro. Você reconhece o que é verdadeiro e o que é falso? Você sabe o que está no maligno e o que está em Jesus Cristo? Sabe a diferença? Meditemos nestas coisas. Deus é bom e nos deu seu próprio Filho. Então, nos dá com ele todas as coisas. Que a graça e o amor de Deus esteja com todos. Amém.